Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas? David Epstein. Capítulo 2. Como o mundo perverso foi criado. A cidade de Dunedin fica na base de uma península montanhosa que se projeta da ilha sul da Nova Zelândia para o Pacífico. A península é famosa pelos pinguins de olho amarelo e Dunedin orgulha-se solenemente de ter a rua residencial mais íngreme do mundo. Também abriga a Universidade de Otago, a mais antiga da Nova Zelândia, e o lar de James Flynn, professor de estudos políticos que mudou a maneira como os psicólogos avaliam o pensamento. Ele começou em 1981, intrigado por um artigo de 30 anos que relatava resultados de testes de QI de soldados norte-americanos nas duas guerras mundiais. Os soldados da Segunda Guerra tiveram melhor desempenho, bastante superior. Um soldado da Primeira Guerra conseguiu alcançar a metade dos resultados de seus pares, 50%, teria conseguido apenas 22% em comparação com os soldados da Segunda Guerra Mundial. Flynn se perguntou se talvez os civis tinham experimentado uma melhora semelhante. Pensei, se os aumentos de QI tivessem ocorrido em qualquer lugar, disse-me ele, talvez tivessem ocorrido em todos os lugares. Se estivesse certo, os psicólogos estavam ignorando algo grande bem na frente deles. Flynn escreveu para pesquisadores de outros países pedindo dados e, em um tedioso sábado de novembro de 1984, encontrou uma carta em sua caixa de correio da universidade. Era de um pesquisador holandês e continha anos de dados brutos de testes de QI feitos com jovens na Holanda. Os dados eram de um teste conhecido como Matrizes Progressivas de Raven, projetado para avaliar a capacidade de realizador do teste de dar sentido à complexidade. Cada questão do teste mostra um conjunto de desenhos abstratos, com um desenho ausente. O participante deve tentar preencher o desenho faltante, para completar um padrão. Raven foi concebido para ser o epítome de um teste culturalmente reduzido. O desempenho não deve ser afetado pelo material apreendido na vida, dentro ou fora da escola. Se os marcianos pousassem na Terra, o teste de Raven deveria ser capaz de determinar até que ponto eles são brilhantes. No entanto, Flynn logo percebeu que os jovens holandeses tinham conseguido enormes avanços de uma geração para a seguinte. Flynn encontrou mais pistas nos manuais de referência do teste. Os testes de QI são padronizados para que a pontuação média seja sempre de 100 pontos. Eles são classificados com base em uma curva, com 100 no meio. Flynn notou que os testes precisavam ser repadronizados de tempos em tempos para manter a média em 100, porque os participantes do teste estavam dando mais respostas corretas do que no passado. Nos 12 meses após receber a carta holandesa, Flynn coletou dados de 14 países. Todos mostravam avanços enormes em crianças e adultos. Nossa vantagem sobre nossos antepassados, como ele apresenta,
é do berço ao túmulo. Flynn tinha feito a pergunta certa. Melhoras na pontuação tinham ocorrido em todos os lugares. Outros acadêmicos já haviam encontrado partes dos mesmos dados, mas nenhum tinha investigado se era parte de um padrão global, mesmo aqueles que precisavam ajustar o sistema de pontuação para manter a média em 100. Como alguém de fora, as coisas me parecem tão surpreendentes que acho que as pessoas treinadas em psicometria simplesmente aceitaram isso, disse Flynn. O efeito Flynn, o aumento das respostas corretas no teste de QI a cada nova geração no século XX, já foi documentado em mais de 30 países. Os avanços são surpreendentes, 3 pontos a cada 10 anos. Colocando isso em perspectiva, se um adulto que ficou na média hoje fosse comparado aos adultos de um século atrás, ele estaria no percentual de 98. Quando Flynn publicou suas descobertas em 1987, atingiu a comunidade de pesquisadores que estudam a capacidade cognitiva como uma bomba. A Associação de Psicologia dos Estados Unidos da América convocou uma reunião inteira sobre a questão, e os psicólogos investiram na natureza imutável das pontuações dos testes de QI e ofereceram uma série de explicações para direcionar o efeito de mais educação e melhor nutrição, o que presumivelmente contribuiu a mais experiências em testes, mas nenhum se encaixa no padrão incomum de melhorias da pontuação. Nos testes que avaliam o material tirado da escola ou de leituras ou estudos independentes, conhecimento geral, aritmética, vocabulário, as pontuações dificilmente mudaram. Enquanto isso, o desempenho em tarefas mais abstratas, que nunca são formalmente ensinadas, como as matrizes de Raven ou testes de semelhanças, que exigem uma descrição de como duas coisas são parecidas, disparou. Se for pedido a um jovem hoje que apresente as semelhanças entre crepúsculo e amanhecer, ele imediatamente perceberá que as duas palavras estão ligadas a períodos do dia. Só que seria mais provável que fornecessem uma informação mais completa do que seus avós. Ambos separam o dia da noite. Uma criança, hoje, que pontua a média de semelhanças, estaria no percentual de 94 da geração de seus avós. Quando um grupo de pesquisadores estonianos usou os resultados dos testes nacionais para comparar o entendimento de palavras dos alunos na escola na década de 1930 com os de 2006, percebeu que a melhora ocorria especificamente nas palavras mais abstratas. Quanto mais abstrata a palavra, maior a melhoria. As crianças mal superavam seus avós em palavras para objetos ou fenômenos diretamente observáveis: galinha, comer, doença. Mas melhoraram muito em conceitos imperceptíveis: lei, penhor, cidadão. As melhoras no mundo das matrizes progressivas de Raven, em que a mudança era menos esperada, foram as maiores de todas. Os enormes avanços em Raven mostram que as crianças de hoje são muito melhores em resolver problemas no ato sem um método previamente aprendido para fazê-lo, concluiu Flynn.
são mais capazes de extrair regras e padrões quando nada é fornecido. Mesmo em países que recentemente tiveram uma diminuição nos resultados de testes de QI verbal e de matemática, as pontuações de Raven aumentaram. A causa, ao que parece, era algo inefável no ar moderno. Não só isso, mas o cumulativo ar misterioso sobrecarregou, de alguma forma, os cérebros modernos, especificamente para os testes mais abstratos. Que tipo de mudança, pensou Flynn, poderia ser tão grande e ao mesmo tempo tão particular? No fim da década de 1920 e no início da década de 1930, regiões remotas da União Soviética foram forçadas a mudanças sociais e econômicas que normalmente levariam gerações para acontecer. Lavradores em áreas isoladas do atual Uzbequistão sobreviveram por muito tempo cultivando por si só pequenas hortas para alimentação e algodão para todo o resto do país. Perto, nas terras montanhosas do atual Quirguistão, os pastores criavam animais. A população era inteiramente analfabeta e uma estrutura social hierárquica reforçada por regras religiosas estritas. A Revolução Socialista desmantelou esse modo de vida quase da noite para o dia. O governo soviético forçou toda aquela terra agrícola a se transformar em grandes fazendas coletivas e iniciou o desenvolvimento industrial. A economia logo se tornou interconectada e complexa. Os agricultores tinham que criar estratégias de trabalho coletivas, planejar com antecedência a produção, dividir as funções e avaliar o trabalho ao longo do processo. Vilarejos remotos começaram a se comunicar com cidades distantes. Uma rede de escolas foi aberta em regiões com 100% de analfabetismo, e os adultos passaram a aprender um sistema que combinava símbolos com sons. Os aldeões tinham usado números antes, mas apenas em transações práticas. Naquele momento, estavam aprendendo o conceito de um número como uma abstração que existia mesmo sem a referência de contar animais ou distribuir comida. Algumas mulheres da aldeia permaneceram totalmente analfabetas, mas fizeram cursos rápidos sobre como ensinar alunos no jardim da infância. Outras mulheres foram admitidas por mais tempo em um magistério. As aulas de educação pré-escolar e a ciência e a tecnologia da agricultura eram oferecidas aos alunos que não tinham nenhum tipo de educação formal. Escolas secundárias e institutos técnicos foram criados em seguida. Em 1931, em meio a essa incrível transformação, um brilhante jovem psicólogo russo chamado Alexander Luria reconheceu um fugaz experimento natural, único na história do mundo. Ele se perguntou se mudar o trabalho dos cidadãos também mudaria suas mentes. Quando Luria chegou, os vilarejos mais remotos ainda não tinham sido tocados pela veloz reconstrução da sociedade tradicional. Esses vilarejos deram a ele um grupo de controle. Ele aprendeu a língua local e trouxe psicólogos para criar situações sociais descontraídas para os moradores, casas de chá ou pastagens, e discutir questões ou tarefas destinadas a discernir seus hábitos mentais. Alguns eram muito simples, mostrar novelos de lã ou seda em vários matizes e pedir
aos participantes que o descrevessem. Os agricultores coletivos e líderes das fazendas, assim como as alunas, selecionaram facilmente azul, vermelho e amarelo, às vezes com variações, como azul escuro ou amarelo claro. Os moradores dos vilarejos mais remotos, que ainda eram pré-modernos, davam descrições mais diversificadas. Algodão em flor, dentes em decomposto, muita água, céu, pistache. Então, foi solicitado que classificassem os novelos em grupos. Os agricultores coletivos e os jovens, mesmo com pouca educação formal, fizeram isso com facilidade, formando naturalmente grupos de cores. Mesmo quando não sabiam o nome de uma determinada cor, tiveram pouca dificuldade em juntar os tons mais escuros e mais claros da mesma cor. Os aldeões remotos, por outro lado, recusaram-se, mesmo aqueles que trabalhavam com bordado. Não pode ser feito, disseram. Ou, nenhum deles é o mesmo. Não dá para colocá-los juntos. Quando estimulados vigorosamente e somente se pudessem fazer muitos pequenos grupos, alguns cederam e criaram conjuntos aparentemente aleatórios. Alguns pareciam ordenar os novelos de acordo com a saturação de cor, sem levar em conta a cor. Depois, foi a vez das formas geométricas. Quanto maior a dose de modernidade, maior a probabilidade de um indivíduo compreender o conceito abstrato de formas e fazer grupos de triângulos, retângulos e círculos, mesmo sem educação formal e sem conhecer os nomes das formas. Enquanto isso, os aldeões remotos não viam nada parecido em um quadrado desenhado com linhas sólidas e o mesmo quadrado exato desenhado com linhas pontilhadas. Para Alieva, uma aldeã remota de 26 anos, o quadrado de linhas sólidas era, obviamente, um mapa, e o quadrado pontilhado era um relógio. Como um mapa e um relógio podem ser colocados juntos? Perguntava ela, incrédula. Camide, um aldeão remoto de 24 anos, insistia que os círculos preenchidos e não preenchidos não poderiam estar juntos, porque era uma moeda e o outro era uma lua. O padrão continuou para cada gênero de pergunta, pressionados a fazer agrupamentos conceituais, parecidos com as perguntas de semelhanças no teste de QI. Os aldeões remotos voltaram às narrativas práticas, com base em sua experiência direta. Quando os psicólogos tentaram explicar um exercício de agrupamento do tipo o que não pertence, a Hackmet, de 39 anos, deram a ele o exemplo de 3 adultos e uma criança, com a criança evidentemente diferente das outras. Só que Hackmet não conseguiu ver assim. O menino deve ficar com os outros, argumentava ele. Os adultos estão trabalhando e, se tiverem que continuar correndo para buscar as coisas, nunca conseguirão terminar o trabalho. Mas o menino pode correr por eles, certo? Então, que tal um martelo, uma serra, um machado e um tronco? 3 deles são ferramentas. Eles não são um grupo, Hackmet respondeu, porque são inúteis sem o tronco. Então, por que estariam juntos? Outros aldeões descartaram o martelo ou o machado, que consideraram menos versáteis para usar com o tronco, a menos que pensassem em bater o machado no tronco com o martelo, e nesse caso ele poderia ficar. Talvez, então, pássaro, rifle,
punhal, bala. Não dá para excluir e ter um grupo, insistiu um aldeão remoto. A bala deve ser carregada no rifle para matar o pássaro. E então, você tem que cortar o pássaro com um punhal, já que não há outro jeito de fazer isso. Essas foram apenas as apresentações de explicação da tarefa de agrupamento, não as questões reais. Nenhuma quantidade de persuasão, explicação ou exemplos conseguia fazer com que os aldeões remotos usassem o raciocínio com base em qualquer conceito que não fosse uma parte concreta de suas vidas diárias. Os agricultores e estudantes que tinham começado a ingressar no mundo moderno puderam praticar um tipo de pensamento chamado edução, elaborar princípios orientados quando receberam fatos ou materiais, mesmo na ausência de instruções, e até quando nunca tinham visto o material antes. Isso é exatamente o que fazem os testes de matrizes progressivas de Raven. Imagine apresentar aos aldeões que vivem em circunstâncias pré-modernas desenhos abstratos do teste de Raven. Algumas das mudanças provocadas pela modernidade e pela cultura coletiva parecem quase mágicas. Núria descobriu que os aldeões mais remotos não estavam sujeitos às mesmas ilusões de ótica que os cidadãos do mundo industrializado, como a ilusão de Ebbinghaus. Qual círculo central abaixo parece maior? Se você disse o da direita, provavelmente é um cidadão do mundo industrializado. Os aldeões remotos viam corretamente que são do mesmo tamanho, enquanto os agricultores coletivos e as mulheres do magistério escolheram o da direita. E essas descobertas foram repetidas em outras sociedades tradicionais, e cientistas sugeriram que isso pode refletir o fato de que as pessoas pré-modernas não são tão atraídas pelo contexto holístico, a relação dos vários círculos entre si. Desse modo, sua percepção não é alterada pela presença de círculos extras. Para usar uma metáfora comum, as pessoas pré-modernas confundem a floresta com as árvores. As pessoas modernas confundem as árvores com a floresta. Desde essa viagem de Núria ao interior, os cientistas replicaram seu trabalho em outras culturas. O povo Caplé, da Libéria, cultivava arroz para subsistência, mas na década de 1970, as estradas começaram a serpentear na direção deles, conectando os Caplés às cidades. Ao receber testes parecidos, adolescentes que tinham ligações com instituições modernas agruparam itens usando categorias abstratas. Todas essas coisas podem nos manter aquecidos. Enquanto os adolescentes tradicionais geravam grupos que eram comparativamente arbitrários e mudavam com frequência, mesmo quando se pedia que repetissem a mesma tarefa. Como os adolescentes tocados pela modernidade tinham construído grupos temáticos significativos, também conseguiam se lembrar muito melhor quando, mais tarde, eram questionados sobre os itens. Quanto mais tinham se aproximado da modernidade, mais forte era seu pensamento abstrato, e menos precisavam usar sua experiência concreta com o mundo como ponto de referência. Usando camadas de conceitos abstratos para entender como as informações se relacionam
umas com as outras. Crescemos em um mundo de esquemas de classificação totalmente estranhos a quem mora nos vilarejos remotos. Classificamos alguns animais como mamíferos e dentro dessa classe estabelecemos conexões mais detalhadas, baseadas na semelhança da fisiologia e do DNA deles. As palavras que representam conceitos que antes eram domínio exclusivo dos estudiosos passaram a ser amplamente compreendidas em poucas gerações. A palavra porcentagem era quase inexistente nos livros de 1900. Em 2000, ela aparece cerca de uma vez a cada 5.000 palavras. Este capítulo tem aproximadamente 7.000 palavras. Os programadores de computador trabalham com muitas camadas de abstração. Eles sempre se saem muito bem no teste de Raven. Na barra de progresso que vai crescendo na tela do computador para indicar um download, há uma legião de abstrações. Do básico, a linguagem de programação que o criou é uma representação do código binário, os números 1 e 0 puros que o computador usa, ao psicológico. A barra é uma projeção visual do tempo que proporciona paz de espírito para estimar o progresso de um número imenso de atividades subjacentes. É possível que advogados considerassem como os resultados de um caso iniciado por um indivíduo em Oklahoma seria relevante para outro caso iniciado por uma empresa na Califórnia. A fim de se prepararem, eles poderiam experimentar diferentes argumentos hipotéticos, ao mesmo tempo em que se colocam no lugar de um advogado opositor, para prever quais serão os argumentos usados. Esquemas conceituais são flexíveis, têm a capacidade de organizar informações e ideias para vários usos e de transferir conhecimento entre domínios. O trabalho moderno exige transferência de conhecimento, a capacidade de aplicar o conhecimento a novas situações e a diferentes domínios. Nossos processos de pensamento mais fundamentais mudaram para acomodar a complexidade crescente e a necessidade de derivar novos padrões, em vez de confiar apenas nos conhecidos. Nossos esquemas de classificação conceituais fornecem uma base para conectar conhecimentos, tornando-os acessíveis e flexíveis. Pesquisas com milhares de adultos em 6 países industrializados descobriram que a exposição ao trabalho moderno, com resolução autodirigida de problemas e desafios não repetitivos, estava correlacionada com o fato de ser cognitivamente flexível. Como Flynn faz questão de salientar, isso não significa que os cérebros tenham agora mais potencial inerente do que tinham uma geração antes, mas que os óculos utilitários foram trocados por óculos que classificam o mundo usando conceitos. Mesmo recentemente, dentro de algumas comunidades religiosas, muito tradicionais ou ortodoxas, que se modernizaram, mas que ainda impedem as mulheres de se envolver em trabalhos modernos, o efeito Flynn ocorreu mais lentamente para elas do que para os homens na mesma comunidade. A exposição ao mundo moderno deixou-nos mais bem adaptados a complexidades, e isso se manifestou com flexibilidade, com profundas implicações para a amplitude de nosso mundo intelectual.
Em toda direção cognitiva, as mentes dos cidadãos pré-modernos eram muito restringidas pelo mundo concreto diante deles. Com persuasão, alguns resolveram esta sequência lógica. O algodão cresce bem em um lugar quente e seco. A Inglaterra é fria e úmida. O algodão pode crescer lá ou não. Eles tinham experiência direta com o cultivo de algodão, de modo que alguns deles puderam responder, hesitando e, quando pressionados, sobre um país que nunca tinham visitado. Exatamente a mesma charada, com detalhes diferentes, deixava-os perplexos. No extremo norte, onde há neve, todos os ursos são brancos. Novaya Zemlya fica no extremo norte e há sempre neve. De que cor são os ursos lá? Dessa vez, nenhuma pressão conseguiu fazer com que os aldeões remotos respondessem. Eles responderiam apenas com princípios. Suas palavras só podem ser respondidas por alguém que esteve lá, disse um homem, que, apesar de nunca ter ido à Inglaterra, tinha acabado de responder à questão do algodão. Mas, mesmo um leve contato com o trabalho moderno começou a mudar isso. Apresentando a charada do urso branco, Abdul, de 45 anos e pouco alfabetizado, apesar de ser o administrador de uma cooperativa rural, não daria uma resposta confiante, mas tentou exercitar a lógica formal. Seguindo suas palavras, todos deveriam ser brancos, disse ele. A transição transformou completamente os mundos interiores dos moradores dos vilarejos. Quando os cientistas de Moscou perguntaram aos aldeões o que gostariam de saber sobre eles ou sobre o lugar onde vieram, os lavradores e pastores isolados geralmente não conseguiam fazer nenhuma pergunta. Nunca vi o que essas pessoas fazem em outras cidades. Então, como posso perguntar? Respondeu um. Já aqueles que estavam participando da agricultura coletiva eram muito curiosos. Bom, você acabou de falar de ursos brancos, diz Akhmedzan, um trabalhador de 31 anos da cooperativa. Não entendo de onde eles vêm. Ele parou para refletir por um momento e... Então, você mencionou os Estados Unidos. É governado por nós ou por algum outro poder? Sidak, de 19 anos, que trabalhava em uma cooperativa rural e tinha estudado em uma escola por 2 anos, estava cheio de perguntas criativas que examinavam o autoaperfeiçoamento, desde o pessoal ao local e ao global. Bom, o que posso fazer para melhorar nossos koknoziks, fazendeiros de cooperativa? Como podemos obter plantas maiores ou plantar outras que crescerão como árvores grandes? Também estou interessado em saber como o mundo existe, de onde vêm as coisas, como os ricos se tornaram ricos e por que os pobres são pobres. Enquanto os pensamentos dos aldeões pré-modernos estavam circunscritos por suas experiências diretas, comparativamente, as mentes modernas são livres. Isso não quer dizer que uma forma de vida seja melhor que a outra. Como o historiador árabe Ibn Khaldun, considerado um dos fundadores da sociologia, ressaltou séculos atrás, um morador da cidade, viajando pelo deserto, dependerá completamente de um nômade para se manter vivo. Enquanto estiverem no deserto, o nômade é um gênio. Mas também é verdade que a vida moderna requer amplitude, o estabelecimento de conexões em domínios e ideias distantes. Luria abordou esse tipo de pensamento categórico
que Flynn mais tarde chamaria de óculos científicos. Geralmente é bastante flexível, escreveu Luria. Os sujeitos estudados mudam prontamente de um atributo a outro e constroem categorias adequadas. Eles classificam objetos por substância, animais, flores, ferramentas, materiais, madeira, metal, vidro, tamanho, grande, pequeno e cor, claro, escuro, ou na propriedade. A capacidade de se mover livremente, de mudar de uma categoria para outra, é uma das principais características do pensamento abstrato. O grande desapontamento de Flynn é o grau em que a sociedade, e especialmente o ensino superior, respondeu à ampliação da mente, impulsionando a especialização, em vez de concentrar o treinamento inicial no conhecimento conceitual e transferível. Flynn realizou um estudo no qual comparou a média das notas de estudantes veteranos em uma das principais universidades estaduais dos Estados Unidos, do curso de Neurociência a Letras, de acordo com o desempenho em um teste de pensamento crítico. O teste media a capacidade dos alunos de aplicar conceitos abstratos fundamentais de economia, ciências sociais, física e lógica a cenários comuns do mundo real. Flynn ficou confuso ao descobrir que a correlação entre o teste de pensamento conceitual amplo e as notas eram de quase zero. Nas palavras de Flynn, as características que significam boas notas na universidade não incluem a capacidade crítica de qualquer significado amplo. Cada uma das 20 questões do teste avaliava uma forma de pensamento conceitual, que pode ter um amplo uso no mundo moderno. Nos itens do teste que exigiam o tipo de raciocínio conceitual que pode ser obtido sem treinamento formal, detectar a lógica circular, por exemplo, os alunos saíram-se bem. Mas, em relação às estruturas que mais exigem suas habilidades de raciocínio conceitual, eles foram horríveis. Os estudantes de biologia e inglês foram mal em tudo o que não estava diretamente relacionado a seu campo. Nenhum dos estudantes, inclusive os de psicologia, entendia os métodos das ciências sociais. Os estudantes de ciências aprendiam os fatos de seu campo específico sem compreender como a ciência deveria funcionar para tirar conclusões verdadeiras. Os estudantes de neurociências não se saíram particularmente bem em nada. Os estudantes de administração e negócios tiveram um resultado muito fraco no geral, inclusive em economia. Já os estudantes de economia foram os melhores no geral. A economia é um campo amplo por natureza, e professores dessa área estão sempre aplicando os princípios de raciocínio que aprenderam a problemas fora dela. Os químicos, por outro lado, são extraordinariamente brilhantes, mas em vários estudos precisaram lutar para aplicar o raciocínio científico a problemas que não eram do campo da química. Geralmente, os estudantes que Flynn testou confundiam julgamentos sutis de valor com conclusões científicas. Em uma pergunta que apresentava um cenário complicado e exigia que os alunos não confundissem uma correlação com evidências de causalidade, o desempenho deles foi pior do que respostas aleatórias. Quase nenhum dos estudantes em todos os cursos mostrou uma compreensão consistente sobre como aplicar métodos de avaliação da verdade
que tinham aprendido em sua própria disciplina, nas outras áreas. Nesse sentido, os estudantes tinham algo em comum com os aldeões remotos de Lúria. Mesmo os estudantes de ciências não conseguiam generalizar os métodos de pesquisa de seus campos para outros. A conclusão de Flynn: não há nenhum sinal de que qualquer departamento tente desenvolver alguma coisa que não seja competência crítica estrita. Flynn está agora na casa dos 80 anos. Ele tem uma barba toda branca, as bochechas fustigadas pelo vento de alguém que correu durante toda a vida e vários cachos brancos que criam mechas e ondulam como nuvens cúmulos sobre a cabeça. Sua casa, em uma colina de Dunedin, tem vista para as terras suavemente ondulantes das fazendas. Quando ele conta sobre sua própria educação na Universidade de Chicago, onde foi capitão da equipe de cross country, levanta a voz. Mesmo as melhores universidades não estão desenvolvendo inteligência crítica, contou-me. Não estão dando aos alunos as ferramentas para analisar o mundo moderno, exceto na própria área de especialização. A educação é muito estrita. Ele não quer dizer isso no sentido simples de que todo estudante de ciência da computação precisa de uma aula de história da arte, mas que todos precisam de hábitos mentais que lhes permitam se descolar entre as disciplinas. Chicago, há muito tempo, se orgulha de um currículo central dedicado ao pensamento crítico interdisciplinar. O curso de 10 anos, de acordo com a universidade, pretende ser uma introdução às ferramentas de investigação utilizadas em cada disciplina: ciência, matemática, ciências humanas e sociais. O objetivo não é só transferir conhecimento, mas trabalhar com questões fundamentais e familiarizar-se com as poderosas ideias que moldam nossa sociedade. Mas, mesmo em Chicago, argumenta Flynn, sua educação não maximizou o potencial moderno de aplicação do pensamento conceitual entre diferentes domínios. Os professores, disse-me ele, estão muito ansiosos para compartilhar seus fatos favoritos recolhidos durante anos de estudo cada vez mais estritos. Ele deu aulas por 50 anos, de Cornell a Canterbury, e é rápido para se incluir nessa crítica. Quando ensinava introdução à filosofia moral e política, não conseguia resistir à vontade de transmitir suas minúcias favoritas sobre Platão, Aristóteles, Hobbes, Marx e Nietzsche. Flynn introduzia conceitos gerais em sala de aula, mas tem certeza de que muitas vezes os enterrava em uma montanha de outras informações específicas a somente essa classe. Um mau hábito que trabalhou para superar. O estudo que ele realizou na Universidade Estadual o convenceu de que os departamentos universitários querem desenvolver alunos em uma área de especialidade específica, sendo que não conseguem afiar as ferramentas do pensamento que podem servir para todas as áreas. Isso deve mudar, argumenta ele, se quisermos que os estudantes capitalizem sobre a capacidade sem precedentes que possuem de pensamento abstrato. Eles devem aprender a pensar antes de aprenderem sobre o que pensar. Os alunos vêm preparados com óculos científicos, mas não saem carregando o canivete suíço do raciocínio científico. Em vários lugares, os professores começaram a aceitar o desafio. O curso
na Universidade de Washington, intitulado Falando Besteira, em linguagem séria, teve foco em amplos princípios fundamentais para a compreensão do mundo interdisciplinar e na avaliação crítica do manejo diário da informação. Quando a turma foi aberta pela primeira vez em 2017, as vagas esgotaram-se no primeiro minuto. Janet Wing, professora de Ciência da Computação da Universidade de Colômbia e ex-vice-presidente corporativa da Microsoft Research, tem defendido o pensamento computacional amplo como o canivete suíço mental. Defende que ele se torne tão fundamental quanto a leitura, mesmo para aqueles que não terão nada a ver com ciência da computação ou programação. O pensamento computacional está usando abstração e decomposição quando ataca uma grande tarefa complexa, escreveu ela. É escolher uma representação apropriada para um problema. Mas, na maioria das vezes, os estudantes obtêm o que o economista Brian Kaplan chamou de treinamento vocacional específico para trabalhos que poucos deles terão. 3/4 dos graduados universitários norte-americanos terminam em uma carreira que não tem nada a ver com sua formação. Uma tendência que inclui os formados em matemática e ciência, depois de terem se tornado competentes nas ferramentas de apenas uma disciplina. Uma boa ferramenta raramente é suficiente em um mundo complexo, interconectado e em rápida mudança. Como disse o historiador e filósofo Arnold Toynbee, quando descreveu a análise do mundo em uma era de mudança tecnológica e social, nenhuma ferramenta é onicompetente. A paixão de Flynn ecoou profundamente dentro de mim. Antes de me dedicar ao jornalismo, eu fazia pós-graduação. Vivia em uma tenda no Ártico, estudava como as mudanças na vida das plantas poderia afetar o pergélisolo subterrâneo. As aulas consistiam em encher meu cérebro com os detalhes de fisiologia vegetal no Ártico. Poucos anos mais tarde, como jornalista investigativo escrevendo sobre pesquisas científicas ruins, percebi que havia cometido uma negligência estatística em uma seção da tese que me rendeu o mestrado da Universidade de Colômbia. Como muitos estudantes de pós-graduação, eu tinha um grande banco de dados e apertei um botão no computador para executar uma análise estatística comum, sem nunca ter aprendido a pensar profundamente, nem superficialmente, sobre como funcionava uma análise estatística. O programa de estatísticas cuspiu um número logo considerado estatisticamente significativo. Infelizmente, era quase seguro um falso positivo, porque eu não entendia as limitações do teste estatístico no contexto em que estava aplicando. Nem os cientistas que revisitaram o trabalho, como afirma o estatístico Doug Atman, todos estão tão ocupados fazendo pesquisas que não têm tempo para parar e pensar como estão fazendo. Eu estava realizando uma pesquisa científica extremamente especializada sem ter aprendido nada sobre raciocínio científico. Eu fui recompensado por isso com um diploma de mestrado, o que mostra a situação ruim do sistema de ensino. Por mais retroativo que pareça, só comecei a pensar de modo mais amplo em como a ciência deveria funcionar anos depois de ter deixado de trabalhar com ela. Felizmente, quando era estudante de graduação, tive um professor de química que incorporava o ideal de Flynn.
Em toda a prova, no meio das típicas questões de química, havia algo assim: quantos afinadores de piano existem na cidade de Nova York? Os estudantes precisavam dar uma estimativa, usando apenas o raciocínio, e tentar chegar à ordem da magnitude correta. Mais tarde, o professor explicou que se tratava de problemas de Fermi, porque Enrico Fermi criou o primeiro reator nuclear debaixo do campo de futebol da Universidade de Chicago. Estava sempre resolvendo cálculos aleatórios para abordar problemas. A lição final da questão era de que o conhecimento prévio detalhado era menos importante do que o modo de pensar. No primeiro exame, segui meu instinto. Não tenho ideia, talvez 10.000? Alto demais. Ao final da aula, tinha uma nova ferramenta em meu canivete suíço conceitual. Uma maneira de usar o pouco que eu sabia para chutar um palpite sobre o que eu não sabia. Sabia qual era a população da cidade de Nova York. E a maioria das pessoas solteiras em apartamentos pequenos provavelmente não tem pianos que precisam ser afinados. E a maioria dos pais de meus amigos tinham de 1 a 3 filhos. Então, quantas residências existem em Nova York? Qual proporção poderia ter um piano? Com que frequência os pianos são afinados? Quanto tempo poderia levar para afinar um piano? Quantas casas um afinador pode visitar em um dia? Quantos dias por ano um afinador trabalha? Nenhuma das estimativas individuais precisa ser muito exata para conseguir uma resposta geral razoável. Os moradores dos vilarejos remotos do Uzbequistão não teriam conseguido bons resultados nos problemas de Fermi. Mas eu também não, antes daquela aula. Foi fácil aprender, no entanto. Tendo crescido no século XX, eu já estava usando óculos. Só precisava de uma ajuda para capitalizar sobre eles. Não me lembro de nada sobre estequiometria, mas uso o pensamento de Fermi com regularidade, dividindo um problema para que possa aproveitar o pouco que sei para começar a investigar o que não sei. Um tipo de problema de semelhanças. Felizmente, vários estudos descobriram que um pouco de treinamento em estratégias de pensamento amplo, como as usadas por Fermi, pode funcionar bem e ser aplicado em vários domínios. Não surpreende que os problemas de Fermi tenham sido um tópico no curso Falando Besteira. Foi usada uma reportagem mentirosa de um canal de TV a cabo como estudo de caso para demonstrar como a estimativa de Fermi pode eliminar as besteiras da mesma forma que uma faca quente corta a manteiga. Ela dá a quem consome números, de artigos a anúncios, a capacidade de rapidamente detectar estatísticas enganosas. É uma faca aquecida para cortar manteiga, muito eficiente. Eu teria sido um pesquisador muito melhor em qualquer domínio, inclusive na fisiologia das plantas do Ártico, se tivesse aprendido ferramentas de raciocínio amplamente aplicáveis, em vez dos detalhes mais sutis da fisiologia daquelas plantas. Como os mestres de xadrez e os bombeiros, os aldeões pré-modernos confiavam que as coisas seriam as mesmas amanhã como foram ontem. Eles estavam extremamente bem preparados para o que tinham experimentado antes e extremamente mal equipados para todo o resto. Seu pensamento era altamente especializado, do tipo que o mundo moderno tem nos dito que está se tornando obsoleto. Eram perfeitamente capazes de aprender com a experiência, mas não aprendiam sem experiência. E é isso que um mundo perverso e em constante mudança exige:
habilidades de raciocínio conceitual que podem conectar novas ideias e trabalhar em contextos diversos. Confrontados com qualquer problema que não tivessem experimentado antes, os aldeões remotos ficavam completamente perdidos. Isso não é uma opção para nós. Quanto mais limitado e repetitivo for um desafio, mais provavelmente ele será automatizado, enquanto grandes recompensas serão acumuladas para aqueles que conseguirem obter conhecimento conceitual de um problema ou domínio e aplicá-lo de maneira totalmente nova. A capacidade de aplicar conhecimento de forma ampla vem do treinamento amplo. Um grupo especializado de artistas em outro lugar e tempo transformou o treinamento amplo em uma forma de arte. Sua história é mais antiga e, no entanto, uma parábola muito melhor do que os prodígios do xadrez para a era moderna.